Fala, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite. Você que tá no YouTube aí, seja muito bem-vindo, tá bom? O Pai tá on e ele vai falar no seu coração. Eu tô muito feliz de estar aqui onde eu estou, porque eu estou na casa da mama. Fala, Juju, Correale. Acabei de comer um bolinho com um cafezinho, um bolinho de banana da mãe. Bom, hein? Como é que vocês estão? Amo. Vixe, bolinho de banana aqui arrebenta, velho. Como é que vocês estão aí, gente? Erika Buccini. Daniel Nakamura. Bora, Naka. Tá de kimono ou não? Bom dia, Brenda. Bom dia, Juju, novamente. Ale. Gente, dispara o dedinho aí no coraçãozinho, por favor. Vai disparando esse dedinho no coração. Vocês conseguem ouvir bem aqui minha voz? Tá ouvindo bem minha voz aqui? Ai. Segunda pele. É isso aí. Dispara o dedinho no coração. Vamos mandar aqui. Sim, obrigado, Ale. Vamos, quando vocês disparam o dedo no coração, eu vou mandar aqui o devocional para uma galera. Se você puder também, você tem um aviãozinho aí embaixo que você compartilha o devocional com uma galera. E é isso que eu tô fazendo aqui. Mandei pro monte. Hoje é sábado, tem muita gente em casa e às vezes Deus usa o nosso dedo para mandar um direct, um aviãozinho, né? Uma disparada no coração pro Instagram avisar que a gente tá ao vivo. Então, fé se aprende. E eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez. É o segundo devocional. É o segundo que eu faço aqui na sua casa? Acho que é. O segundo devocional que a gente faz aqui na casa da minha mãe. Bruninha não tá aqui, mas ela mandou um beijo pra vocês. Ela tá com a minha cunhada lá. E tá friozinho hoje, né? Bom dia, Cris Curi, Shibata. Gente, pega a sua Bíblia, por favor. Nós vamos no livro de João. Vou até anotar aqui, ó. João, você que tá no YouTube aí, anota aí. João capítulo 6. Do versículo 57 e 58. O capítulo de João o capítulo 6 do livro de João é um capítulo grande. Eu acho que é um dos maiores capítulos da Bíblia no Novo Testamento, né? Vai até os versículos 71. E é muito legal aí aqui, ó, mas se você puder pegar aqui para desligar, por favor. É muito legal porque nesse capítulo 6, se você se encorajar aí a estudar depois do devocional, ele começa falando da multiplicação, né? A primeira multiplicação de pães e peixes que Jesus fez. Jesus quando andou sobre as águas. Fala de Jesus, o pão da vida, e é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. E as palavras de vida eterna que Jesus deixou após a explicação de que ele é o pão da vida. Então, tem alguém aqui nesse devocional que a cidade não está em lockdown? Ou todos que estão aqui a cidade está em lockdown? Tem alguém que não está em lockdown aí? São Paulo agora entrou, né? Novamente. No estado de São Paulo inteiro. Quer desligar aqui, ó? Por favor. Bom dia, família, JC, Palominha, Doutor Iara. Gente, hoje eu vou estar aqui sem uma musiquinha, mas vamos que vamos. Doutor Iara aqui, a Dani Duarte, irmã da Palominha, Clau Franco. Tem alguém novo aí? Eu, Vanessa Miranda, Jeff, Borges. Vamos junto. Minha sobrinha tá aqui, Lalinha, daqui a pouco ela acorda, ela tá dormindo ainda. Foi dormir tarde ontem comigo. A gente foi dormir bem tarde. Aqui ainda não entrou. Guaporé, Rio Grande do Sul. Muito bom. Muito bom. Maceió ainda também não. Que bom. É isso. A gente vai ter uma palavra aqui onde a gente vai saciar aí a nossa fome, a sede. Eu já começo fazendo uma pergunta para vocês, pra gente poder orar aqui.
do que você tem sede hoje. Hoje, onde está a sua necessidade e onde está a sua fome. Do que você tem fome hoje, né? Então é sobre isso que nós vamos falar aqui hoje. Se você puder fechar os seus olhos, disparar o dedinho aí no coração. Andressa Piá entrou aí, Gislaine, Rosa, Estamparia, qual que é seu nome? Deixa eu saber qual que é seu nome. Tá bom? Bruninha entrou aí também, seja bem-vinda, viu, meu amor? Já tá com saudade, né? Tá com saudade. Gente, fecha seus olhos, Pai, em nome de Jesus. Paizinho, meu Jesus, o nosso Jesus, fica à vontade aqui, Jesus. Esse é o devocional preparado por você. Esse devocional é totalmente para você e nós estamos aqui unidos em família para receber uma palavra, e uma palavra que vem de você, Jesus. Sem nenhum sistema fechado, sem nenhuma burocracia, sem nenhum ritual envolvido, nós estamos aqui abertos, de coração aberto, crentes de que nós iremos receber algo, nós acreditamos que nós iremos receber algo dos céus. Eu continuo querendo saber, Jesus, quem você é, e Espírito Santo, usa a minha boca aqui para poder falar com cada ser humano que está nesse devocional, cada ser humano que está aqui. Sem regra, Bruno não é pastor, não é espírita, não é candomblé, não é muçulmano, não tenho nenhuma religião envolvida. Sou apenas apaixonado por Jesus e creio de que Ele está aqui conosco em espírito e em verdade. E cada palavra que sair da minha boca, que seja dele e que Ele possa falar com você através da minha boca. Que você possa receber algo que você está tanto esperando na sua vida. Eu não sei como você entra aqui, eu não sei como que está o seu coração, a sua mente em relação a tudo que vem acontecendo de ruim no mundo, a tudo que tem acontecido nessas decisões políticas, lockdown. Eu não sei como que você entra aqui, mas o que eu sei é: Jesus é a resposta. E isso não é fanatismo, isso é reconhecimento de que nós somos criador e filho por meio de Jesus. Ele é o nosso irmão mais velho. Então quando a gente conhece a história de Jesus, a gente não é fanatismo, é um reconhecimento. É o reconhecimento de que Ele criou todas as coisas. O Pai criou tudo por meio de Jesus. É isso que diz a palavra, é isso que nós acreditamos. E essa é a geração que vai conhecer, né? Que vai saber ler a Bíblia, ler as Escrituras. Porque quando eu estou em contato com as Escrituras, o Espírito de Deus fala conosco através do seu Filho Jesus. E é sobre isso também que nós iremos falar hoje. Então, no livro de João, eu espero que você esteja escutando bem. Amém, que Deus nos abençoe. Bora luz, bora luz. A palavra de hoje é quando Jesus, algumas vezes, Jesus ele fala, eu sou alguma coisa. Ele nunca falou, eu sou Deus. Aliás, ele largou esse status de que ele era Deus, né? Ele se esvaziou. Ele, mesmo sabendo que era Deus, como Paulo diz lá em Filipenses, ele se esvaziou de si mesmo para poder nos resgatar. Mas uma das coisas que ele usou de eu sou, uma das frases que ele usou é quando aqui no capítulo 6 do livro de João escrevendo, Jesus ele falou, eu sou o pão da vida. E por que ele disse isso? Nós vamos ler aqui agora. Assim como o Pai que vive, no versículo 57 aí, tá? Eu anotei aí, né? João 6, 57 a 58. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Eu vou ler de novo. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Já pegou ou não? Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os pais de vocês comeram, e também assim morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Jesus falando conosco aqui. Muito bom dia, uma criança aqui no nosso meio chegou, não é a Betina, não é a Beatriz, é a Laura. Laura, bom dia, tá? Bom dia, tudo bem? Depois você dá uma lavada aí nesse rosto e tal, você vem aqui dar um bom dia pro pessoal, tá? Se apresenta aqui, tá bom?
Então, Jesus, ele já, começando de baixo para cima aqui, ele está falando de vida eterna. E só para botar vocês no contexto, fé se aprende. Deus, ele fala que ele queima demais o nosso coração desde o início da pandemia. Na verdade, está escrito. O profeta Oséias falou, né? É João capítulo 6, versículo 57 e 58. O profeta Oséias escreveu por meio de Deus assim: o meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo está morrendo, Oséias, por falta de conhecimento. Então, e a Bíblia também diz de que a fé ensinada por Jesus vem por ouvir a palavra de Jesus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Jesus. Está escrito isso, Paulo escreveu isso daí, lá em Romanos. A fé vem por ouvir. Então, Bruno, como que eu ativo a minha fé? Ouvindo a voz de Jesus. É isso que nós acreditamos, é isso que nós testamos e vivemos experiências com isso. E você foi chamada para viver experiências. Você vai sair daqui hoje não mais com registros de quem Jesus é ou informações históricas, mas você vai sair daqui crendo e querendo viver experiências com Jesus. Eu vou contar talvez uma experiência que eu tive ontem vindo para cá, para casa da minha mãe. Eu vim de Uber e foi incrível ver Jesus numa pizzaria. E depois eu conto para vocês aqui no final. Já mandaram o check, é porque já pegaram. E Jesus, ele tá falando com um povo judeu, um povo que acreditava em Moisés, que acredita até hoje, um povo que tinha ali, que sabia que o povo de Israel, na formação do povo de Israel, ao sair da escravidão do Egito, indo para a terra prometida, eles foram sustentados por Deus pelo maná. A gente não fala muito aqui do maná. 40 anos, Deus, o papai do céu, fazendo cair tipo uma farinha do céu, né? E através daquilo, como se fosse uma neve, mas era de uma farinha, através daquilo, Deus pegava, Deus não, as pessoas pegavam, agradeciam e iam para casa fazer o seu pão, fazer o maná. O maná caía do céu, mas elas iam para casa fazer o pão. E aí Jesus está falando aqui no versículo 18: eu sou o pão que desceu do céu, mas não tem nada de semelhante àquele pão que o pai de vocês comeram, ou seja, que os seus antepassados comeram. Não tem nada a ver com esse pão que seus pais comeram no passado. Porque ali era um pão que Deus fazia cair do céu para sustentar vocês. Mas Jesus, quando ele se apresenta como o pão da vida, ele se apresenta assim: ei, gente, esse alimento que eu tenho para dar para vocês, quando você decidir se alimentar de mim, eu vou dar não é sustento de vida, né? Esta vida. Ele é um alimento que nos dá a vida eterna. É um alimento que faz com que a nossa mente seja renovada para que a gente viva crendo e acreditando na vida eterna. Nós já estamos vivendo na vida eterna. A vida eterna já começou. Para quem está colado na videira e acredita, já está colado. Agora, para eu acreditar, eu preciso conhecer. Para eu acreditar, eu preciso conhecer. Então, uma das coisas da caminhada da fé, de que a gente busca na fé apenas quando eu preciso. Apenas com a mentalidade de hospital. E hoje, se tem alguém aqui, ou 100% das pessoas que estão aqui, sairão com uma mentalidade de vida eterna. Porque o alimento que você vai receber hoje é um alimento que te entrega vida eterna. Jesus, ele disse isso: quem comer este pão viverá eternamente. Quem comer do pão de Jesus vai viver eternamente. Jesus é o pão. Ele disse: eu sou o pão da vida. Do versículo 22 até o final mesmo, ele está falando sobre vida eterna e de que para ter vida eterna come o pão, né? Então, como que eu como o pão? Aqui vem o escândalo de que Jesus causou na época e continua até hoje. Qual que é o escândalo, né? A gente vai ver aqui, ó. Jesus, ele falou no versículo 57 do capítulo 6 de João: assim como o Pai vive, ou seja, assim como Deus Pai, Deus é três pessoas. Ele tem nome para cada parte dele, né? Pai, Filho, com F maiúsculo, e Espírito Santo. Então, assim como o Pai vive, ele está já falando que Deus vive. Deus não está morto. Deus vive. Deus vive. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo por causa do Pai, também quem de mim se alimenta viverá por mim. Então Jesus, ele está falando: olha, o Pai vive, anota aí, o Pai vive, Ele me enviou,
E igualmente eu vivo por causa do Pai. Então quando a gente estuda toda a história de Jesus, ô Laulinha, vai lá com ela lá, ela quer dar alguma coisa? Você quer alguma coisa? Pode falar. Tá. Se quiser alguma coisa, pode falar, não tem problema não. Aqui estamos em casa aqui. Estamos em casa, pode falar. Minha sobrinha tá aqui, já ela vem aqui. Ela acabou de acordar. Gente, Jesus está falando o seguinte. O Pai vive, Ele me enviou e eu vivo por causa do Pai. Quando a gente estuda toda a história de Jesus, Ele fala diversas vezes: as palavras que eu digo não vêm de mim, vêm do Pai. E muitas pessoas, e eu já passei por essa confusão no início da minha caminhada da fé, quer viver de acordo com o que o Pai está dizendo. E não tem como eu viver de acordo com o que o Pai está dizendo. Porque a gente nunca viveu com o Pai ainda. A gente nunca viveu com Deus Pai, o Pai. Mas o Filho nos leva até o Pai. O Filho Jesus faz a gente ver o Pai. Mas quando Jesus, uma das vezes que Jesus falou assim, as palavras que eu digo não vêm de mim. Ele também falou assim, gente, se eu falasse que eu sou Jesus e que eu vim de mim mesmo, vocês acreditariam em mim. Porque vocês estão vendo as maravilhas que eu faço, os milagres que eu faço, as curas que eu faço. Se eu falasse que eu sou o Jesus, vocês acreditariam em mim. Mas pelo fato de eu falar que não sou eu, é o Pai, isso escandaliza vocês não acreditam nisso. Por quê? Porque todo ser humano, gente, a gente tem uma tendência a idolatrar. Se Jesus falasse que que ele fosse o cara, se Jesus falasse que ele fosse o cara, todo mundo ia acreditar nele, como foi com Moisés. O povo de Israel falou: Moisés, nós temos medo de falar com Deus, fala você com eles e a gente quer falar com vocês, porque Moisés, nós estamos vendo você, eu quero você. Agora quando Jesus ele se esvazia e fala: gente, eu vim pelo Pai, eu vim porque o Pai mandou eu vir, e tudo que eu falo não vem de mim. Aliás, eu vou para a cruz e eu não queria ir para a cruz porque vai doer. Aliás, quando Jesus passou pela cruz, ele falou: Pai, se for possível, passa esse cálice de mim, porque está doendo. Mas o Pai falou: segura firme, meu filho, porque quando você ressuscitar, e eu vou fazer isso por você, para você, eu vou salvar milhares de pessoas. Eu vou chegar em 2021 com a minha palavra, é por isso que nós estamos aqui, por causa da cruz. Se não fosse a cruz, nós não estaríamos aqui. Se não fosse o resultado da cruz, nós não estaríamos aqui. E chegou o momento de você entender de forma profunda o que é o significado da cruz e por que a cruz. Você vai sair daqui crendo nisso. Você vai entender aqui agora, já. Então Jesus, ele dá esse direcionamento. Ele fala: olha, o Pai vive, ele me enviou e eu vivo por causa do Pai. E nós aqui que estamos aqui nesse devocional? Cecília, Andressa, Cis, Pri, Grazi, Bruno, Bruna, Laura, minha mãe, Paloma. Como que eu vivo? Ô Bruno Loureiro, como é que você vive? Ué, tá aqui, ó. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. E aqui foi o escândalo e continua sendo o escândalo. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. Jesus está falando: olha, Bruno, se você, toda a galera aqui dessa sala, se vocês se alimentar de mim, vocês viverão por mim, não mais por vocês. É por mim. E quando ele fala isso, ele fala: olha, e dessa forma vocês vão se alimentar, e esse pão que te alimenta traz para vocês vida eterna. E logo mais na frente, alguns dos discípulos, no versículo 60, falaram para todo mundo que estava ali, para Jesus: duro é este discurso, quem pode suportar esse discurso? Como que eu não vou viver mais por mim? Como que eu não vou mais tomar as minhas decisões? Como que eu não vou mais, eu nem sei se eu estou falando muito alto aqui, como que eu não vou mais definir os meus sonhos? Como que eu não mais vou definir os meus valores? Como não mais eu vou tomar as minhas decisões? Você pode fazer o que você quiser. Agora o convite ei, Jesus está convidando essa geração para viver por Ele, assim como Ele viveu pelo Pai. Como ele veio do Pai, ele sabia, ele tinha intimidade com o Pai, ele conversava com o Pai, ele veio do Pai, ele sabia exatamente o que o Pai
queria dele, todo dia. Jesus, ele se movimentava não por conta própria, ele se movimentava porque o Espírito de Deus habitava nele e ele tinha intimidade com o Pai. Aonde Jesus ia, ele era enviado pelo Pai. Por exemplo, quando Jesus foi, vocês lembram quando a gente estudou aquela mulher de Samaria, no poço? Aquela mulher perdida na vida, já estava no 5º marido, buscava nos homens uma identidade, buscava em pessoas, se comparava com todo mundo. Quando ela foi até o poço, Jesus já estava lá esperando ela. E na Bíblia diz que era necessário passar por Samaria, e Jesus já sabia que ele iria estar lá, que os discípulos iam ter ido pegar comida, que ele estaria sozinho, só esperando chegar essa mulher de Samaria para fazer o arregaço de amor, não só na vida dessa mulher, mas na vida de muitos da cidade. A gente estudou isso já, algumas vezes aqui no Devocional. É ou não é? Então, eles foram para um caminho mais longo, Jesus foi para um caminho mais longo justamente porque o Pai mandou, mas não era bom ir por esse caminho, porque eles estavam com fome, tanto é que os discípulos foram pegar comida. Só que Jesus, novamente, ele veio em ordem do Pai, e ele só executava o que o Pai queria que ele fizesse. Ou seja, ele se esvaziou, ele não assumiu o papel de Deus, apesar de ter feito maravilhas que vinham de Deus Pai. Somente quem estava ali fechado com Deus que poderia curar uma pessoa ali no mesmo momento. Para Jesus não tem processo. Colou o cego, colou o paralítico, ele só falava assim: você acredita que eu posso curar você? E a pessoa de todo o coração falava: eu acredito. Então, se você acredita, seja feito conforme você crê. Ô Laura, Lalica, aconteceu alguma coisa aí, Lalica? Então segura aí um pouquinho, tá? Por favor. Vocês entendem, não? Então, aí vai vendo. Aí as pessoas se escandalizaram. Os discípulos deles, cara, como que eu posso suportar isso? Aí Jesus, ele vai falar: calma, moço. Para tudo tem uma explicação, mas calma. Jesus, ele reforça: eu sou o pão da vida. E no passado, o povo de Israel recebeu um alimento diário, que era o maná. Esse maná sustentou, só que agora esse pão que eu te dou, esse pão levará vocês para a vida eterna. Uma fé será ativada em vocês, uma fé será ativada nessa geração. Uma fé que não se move por necessidade, se move apenas pelo aquilo que crê. Porque se fosse por necessidade, a fé seria um hospital. E nós somos atendidos como um hospital. Mas quando eu sou curado, eu vazo da presença. E tudo que Deus Pai, através do seu Filho Jesus, mais quer de nós é intimidade, é relacionamento. Então, e aí quando a galera falou assim: cara, mas é muito difícil eu viver por Jesus. É muito difícil eu esquecer de mim, autoesquecimento, e viver por Jesus. E aí não é viver por Jesus, Jesus lá e eu aqui. Deixa eu te explicar, vocês que estão aqui, pelo amor de Deus. Jesus... talvez você não crê, porque é loucura mesmo, né? Você fala assim: Jesus tá vivo? Ah, tá nada, Bruno, você tá doido? Como assim? Como assim? O checked significa tá feito, significa um amém, significa entendi. O checked que a pessoa manda aí significa eu peguei o que precisava pegar, significa Deus falou comigo. O checked é isso, tá bom? E o checked tem explicação científica por trás aí, mas isso aí é uma outra história. O pessoal explica aí pra vocês. Então, era difícil para as pessoas ouvirem isso. E ainda é pra gente. E eu falo pra Bruna, falo isso pra todo mundo que chega até mim. Como que uma pessoa, em sã consciência, racional... Eu converso com vários. Inclusive converso com ateu. Eu adoro conversar com pessoas que são ateus e tal, porque elas estão querendo conhecer. E aí o que acontece? Como que uma pessoa racional vai acreditar de que um homem que fez maravilhas... morreu, mas ressuscitou e vive? Não tem como. Não tem como uma pessoa acreditar nisso. Agora, se ela decidir conhecer a história de Jesus, em algum momento da sua caminhada de conhecer, lembra? A fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Está escrito isso. Ninguém me ensinou isso daí. Então, quando eu estou no caminho de ouvir a voz de Jesus, chega um momento, como foi para essa mulher de Samaria, que o próprio Jesus se revela para você, e você vai falar assim: Cristo vive. E isso muda radicalmente a minha vida. Absolutamente tudo. E mudou a vida de Pedro. Pedro, no versículo 68, ele falou, né? Porque Jesus perguntou, na verdade, antes. Ele falou assim: gente,
uma galera que já vazou pelo fato de eu ter falado que eu sou o pão da vida. Talvez alguns aqui entrou no devocional e pelo fato de escutar de que Jesus é o pão da vida, ou de que o nosso modo de viver é por Jesus e não mais por mim, pode ter vazado, porque é difícil suportar isso na nossa mente racional, na nossa mente caída, na nossa mente corrupta. Não é só os políticos que é corrupto, nós somos corruptos aqui, mas a nossa mente é caída, nossa mente é limitada, a gente não consegue compreender tudo, e isso é um discurso muito duro, mas o entendimento ele vem pelo Espírito, e você vai receber esse Espírito hoje, aqui, neste devocional. Eu creio demais, isso aqui não é por mim, é por Ele, para Ele está fazendo aqui através de mim, e da minha esposa, e através de vocês, esse é o ambiente dele. E aí Jesus ele olhou é como se ele olhasse para a gente aqui, e olhou para o restante que ficou dos discípulos, no versículo 66, e falou assim, olha, será que vocês também não querem se retirar? Jesus fez a pergunta. Tipo assim, eu não vou obrigar vocês a andarem comigo. Será que vocês também não querem se retirar? E aí, ô Tavares, um beijo no seu coração. Pedrinho, falou assim, Senhor, Jesus, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Eita, Pedro não disse isso por informações, registros que ele teve com Jesus. Pedro já tinha experiências com Jesus. Pedro já teve várias experiências com Jesus. Ele ainda não tinha nascido de novo, Pedro. Pedro ainda era um jumentinho. Mas Pedro já queimava no coração dele, como talvez já queima no seu coração. Na caminhada da fé é assim. Cara, não faz mais sentido eu ir para outro lugar que não seja aqui na videira. Porque a videira, ela entrega... Para onde que eu vou além da videira? Sendo que a videira me entrega palavras de vida eterna. Pedro falou, e nós, né, temos acreditado e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Esse santo com S maiúsculo é o separado de Deus. Esse santo com S maiúsculo é o escolhido, é o Cristo, o ungido de Deus. Tá? Então, Pedro falou, olha, e é como Pedro falou assim, olha, por que eu acredito? Porque eu te conheço, Jesus. Anota aí, eu acredito em Jesus porque eu conheço Jesus. Você consegue dizer isso daí? Não consigo, mas quero. Perfeito. Não, Bruno, eu já consigo já. Eu acredito em Jesus porque eu conheço. Então, gente, não tem como alguém implorar ou alguém obrigar alguém a acreditar sendo que ela não conhece. Primeiro tem que conhecer, fecha e aprende. Conhecer o quê, Bruno? A história da vida. Você vai ter um encontro com esse pão da vida. E aí você fala, Bruno, mas peraí. Isso daqui aconteceu há mais de 2000 anos atrás. Isso daqui aconteceu, o Pedro e todos os outros discípulos, aqueles que decidiram vazar porque achou muito duro o discurso de Jesus, achou muito difícil viver por Jesus, eles queriam viver por eles mesmos, essa é a verdade, né? Ontem, por exemplo, eu cheguei aqui na casa da minha mãe, e tinha pizza, né? A gente comprou uma pizza e tal, e a minha irmã, ela veio assim de última hora, não sei o que, e ela ia chegar um pouquinho depois, e eu tava morrendo de fome. A minha carne, eu queria chegar aqui já comendo já, meu irmão, e quando eu fico com fome, eu fico agoniado. Eu não sei você. Então eu já queria assim, já comer. Só que na hora o Espírito Santo falou assim pra mim, peraí, sua irmã tá vindo com o Marcos, marido dela, estão vindo com a filha deles, a Laura, sua sobrinha, a única sobrinha, você não vai esperar eles pra jantar? Aí a desculpa da carne, não, mas eu nem sabia que eles vinham, então eu preciso comer, senão eu já tinha trazido mais pizza e não sei o que lá. E aí o Espírito Santo, calma, mas eu não estou ensinando você a viver como Jesus? O que Jesus faria nessa situação? Essa foi a pergunta que veio na minha mente. O que Jesus faria nessa situação? Na hora, esperar e comer junto na mesa? E dar risada junto e jantar junto? Eu vou esperar mais 20 minutos? O que é mais 20 minutos? Eu vou morrer? Não vou. Tá morrendo de fome? Tô. Tá com muita fome. Então, eu tô só contando isso para vocês, para que vocês possam, ao longo do dia de vocês, nesse nível de detalhe, nesse dia a dia nosso, a fé é para a vida, para que você possa perguntar, Jesus, o que você faria? Quando você faz essa pergunta, você deixa o seu eu e traz o eu dele em você. Você deixa o seu eu e deixa o ser dele viver em você. Porque, gente, a boa notícia, eu falo que a gente está na melhor geração. Por mais que hoje, por exemplo, começou o lockdown aqui em São Paulo. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso daqui.
Mas hoje Jesus não está mais entre. Quando Jesus falou isso daqui, ele estava na frente de algumas pessoas que decidiram vazar, ele estava na frente, na presença com Pedro fisicamente, mas hoje Jesus ele vive e ele não está mais entre, ele está dentro de nós. Dentro de nós. Então traga Jesus, você que está colado na videira há muito tempo, você que quer colar na videira, para todo tempo. Porque ele é o pão da vida. Tá bom? E aí, tá bom, Bruno, mas como na prática? Aí vem, eu queria que você fosse no capítulo 7, lá no versículo 37, do 37 ao 39. O que acontece? É assim, ó. Jesus ele fala assim, ó. Há um motivo de festa. Ô, Laura, vem dar bom dia aqui pro pessoal. Pode tirar essa coisinha aí. Vem cá. Uma coisinha. Não é? Gente, ó quem tá aqui, que tá querendo falar, já tá querendo não sei o quê. Não é a Betina, não é a Beatriz, é a... Laura. Qual que é o seu nome completo, por favor? Laura Loureiro Gomes Alencar. Ah, então tá bom. Manu, o que no seu coração queima agora, assim? Se você pudesse falar uma coisa assim de Jesus, o que você falaria agora? Eu ia falar assim: tudo que Jesus fazia, tudo que Jesus pedir, você tem que fazer. Não pode falar, não vou fazer não. Não vou fazer não. Tem que fazer. Porque você é obrigado, sim. Ninguém não é obrigado. É obrigado a fazer. E quando Jesus ele fala dessa... É uma responsabilidade nossa, né? Não existe uma arma na nossa cabeça. Mas é tão gostoso quando isso sai um peso das nossas costas, quando você decide viver por Jesus, assim como ele viveu pelo Pai. Então eu não vivo pelo Pai nosso, eu vivo por Jesus, Cristo. Tem nome e tem sobrenome. Um nazareno que nasceu na Galileia, nasceu na região da Galileia, em Nazaré. Falaram que não vinha coisa boa de lá, mas ele dividiu a história da humanidade no meio e até hoje ele é falado. E ele só é falado até hoje, né, com grande alegria, com grande motivo de festa. Nós estamos aqui com grande alegria, 350 e sei lá quantos dias, já vai fazer um ano que nós estamos aqui. Por quê? Porque Jesus ele fala em voz alta, como ele disse aqui no versículo 37. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Se alguém tem sede em 2021, venha a mim e beba. Quem acreditar em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Então a pergunta, só para concluir, e quando Jesus fala disso, ele fala assim, isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele acreditassem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Ei, vamos lá para uma fé inteligente, racional. Entenda isso daqui, como Paulo diz, culto racional. A pergunta é, Jesus ainda não havia sido glorificado aqui, mas e hoje? Jesus já está glorificado? Já está. Porque justamente pelo resultado da cruz. Jesus hoje está glorificado, porque no terceiro dia ele ressuscitou. E por ele ter ressuscitado, ele entrega para nós o Espírito que habitava nele, que é santo. E o que eu preciso fazer para receber? Acreditar em Jesus, que ele entrega o Espírito. E aí ele fala, esse Espírito é como uma água. Então, por exemplo, quem tem sede, vem a mim e beba. Ou seja, você tem sede do quê? Você tem alguma necessidade. Por exemplo, uma necessidade provavelmente coletiva dessa sala, hoje, do jeito que está o mundo. A gente tem sede de justiça. É ou não é? A gente está com sede de justiça. Por quê? Porque a gente está vendo uma série de injustiças acontecendo no mundo. É ou não é? Então quem tem sede de justiça, venha a mim e beba, Jesus está falando. Quem tem sede de necessidade, de resolver alguma mágoa, venha a mim e beba. E você vai o quê? Você vai se satisfazer com essa água. Eu vou te satisfazer com essa água. Qual é a sua necessidade hoje? Quem tem preocupação é necessidade. Quais são as nossas necessidades hoje, em 2021? No dia de hoje, dia 6, né? Hoje é dia 6 de março. Qual é a sua necessidade? Jesus está falando, se alguém tem sede, se alguém tem necessidade de água, venha a mim e beba.
E aí ele complementa e fala assim, ó, e quem acreditar em mim, como diz a Bíblia, ou seja, como diz a Escritura, como diz a Bíblia, do seu interior fluirão rios de água viva. Novamente é como Jesus falasse, para ativar a fé, você precisa ouvir a minha palavra. E ao ouvir, você vai tomar uma decisão em algum momento de crer. Crer ou não crer? É um Deus que não é autoritário, é um Deus que deixa a gente decidir. Quem decide somos nós, é o livre-arbítrio. Mas ele tá assim, ó. Vem filho, vem filha, porque você tá com sede. E se você tá com sede, pode vir, porque aqui você vai beber e eu vou resolver a sua necessidade. Agora, depois que a sua necessidade for resolvida, vai acontecer o melhor, que é o quê? Você se torna uma fonte de água viva. Uma fonte de água, é uma fonte que vai fluir como rios de água viva. O que é isso? Se você vem, como foi comigo com a Bruna, se eu vou até Jesus, se eu vou buscar na fé, ensinada por Jesus, uma restauração no meu casamento, porque eu já tentei de tudo e não deu certo e já está acabando, Jesus está falando assim, vocês têm uma necessidade. Eu vou dar de beber para vocês, eu vou matar essa sede de vocês e depois vocês vão entregar essa água, vocês vão ser como eu, e ele mesmo disse que é para isso que nós esse é o propósito, né? Seja viva por mim, ou seja, você se torna uma fonte de água viva e outras pessoas irão beber da água que habita dentro de você. Em qual estágio da fé você está? Você está no estágio de só beber porque você está com muita sede, com várias necessidades, está com muita fome, você precisa de uma ajuda, beleza. E aí depois que e aí você pode estar nesse outro estágio, tem muitos aqui que estão em outro estágio. Deus tá usando você, Deus quer usar você para quê? Para você ser fonte de água viva. Ou seja, as pessoas vão vir até você para beber. Só que não é em você. Você vai mesmo dizer para as pessoas e você vai ser como? Como você? Não, como Cristo. Que é para isso que ele veio. Eu vou ler de novo. Também quem de mim se alimenta viverá por mim. Então viver por Jesus é viver como uma fonte de água viva. Que tem água jorrando, não para de jorrar água. E essa água é o Espírito Santo. E esse Espírito Santo, se tivesse um quadro aqui, era um fluxo que nós iríamos fazer. Eu só recebo esse Espírito Santo se eu colo na videira e acredito. Como diz a Bíblia, como diz a Escritura. Está escrito aqui, como diz a Escritura. E Ele mesmo se encarrega de abrir os nossos olhos. Ele mesmo se encarrega de transformar a nossa mente. Eu só preciso buscar. E aí Ele começa a nos orientar em como viver, em como ser uma fonte de água viva. Bruno, como que eu vou ser uma fonte de água viva com as pessoas? Como? Sendo como Jesus, conhecendo Jesus e vivendo como Jesus. Como Ele viveu, como Pai. Vocês pegaram aqui, gente? Eu quero receber o Espírito Santo dobrado, eu quero uma porção do Espírito. Esse foi o grande ensinamento do profeta Eliseu. Ele não pediu sabedoria como Salomão, ele pediu porção dobrada do Espírito, ele pediu mais do que sabedoria, ele pediu Deus dentro dele. E hoje, em 2021, todos nós temos por graça, todos nós por graça temos a capacidade e o privilégio, na verdade, o privilégio de receber o Espírito Santo, de receber porção dobrada do Espírito, como diz na Escritura, certo? Então, bota um pouquinho mais de água aqui pra mim, por favor. Larinha, vai lá no quarto lá e a gente já vai. Tá? Então eu vou ler aqui de novo, ó. Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Quem acreditar em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Então, em qual estágio você está hoje? Você está com muita sede nessa pandemia, você está com muita necessidade. Todo dia nós temos necessidade, mas chega um momento que Deus resolve. Quando a gente nasce de novo, chega um momento que fala, cara, a fonte já habita em mim, então Deus está te usando para você entregar água para quem Ele botar do seu lado. Olha só, estudando essa palavra hoje, meditando nessa palavra hoje, né? Eu fiz um fluxozinho aqui que é o seguinte: Jesus é um modelo a ser copiado, é um modelo a ser vivido como Ele. E vou dizer de novo, talvez isso escandalize alguns que entraram e saíram aqui, ou talvez alguns ainda
se sente confuso, eu tenho que te dizer, fique tranquilo. Pede só assim, ó, eis-me aqui, eu quero entender essa zorra aí que o Bruno tá falando, eu não tô entendendo nada. Ele mesmo que ensina, não sou eu. E muitas pessoas achou muito duro esse discurso, mas Jesus está falando, eu sou o modelo a ser copiado, viva por mim. E para eu viver por Jesus, eu preciso me alimentar dele. E o alimento dele é como? Através do conhecimento das suas palavras. Porque ele mesmo disse, as minhas palavras são como espírito e vida. As minhas palavras, quando Jesus ele falava, mano, e fisicamente, né, ele falava, o espírito vivificava onde tinha morte, colocava vida onde tinha morte. O espírito vivifica. Tudo isso está na Bíblia, gente. O espírito vivifica. Então, por isso que Jesus, quando ele falava, ele curava de imediato. Por isso que quando ele falava, desde que a pessoa tinha fé nisso, né? Porque muitas pessoas querem a cura, mas não acreditam que Jesus pode curar. Muitas. Eu fui esse cara durante 2 anos. Eu acreditava em Jesus, mas eu não acreditava que ele podia curar. Por que eu não acreditava? Porque eu só murmurava. Eu só me vitimizava, eu só me justificava. Ao invés de conhecer quem verdadeiramente Jesus é, e ao invés de entender de que eu já sou justificado, eu não preciso me justificar para ninguém, eu não preciso me justificar para mim mesmo, eu já sou justificado por meio do Cristo Jesus. Ele é o modelo a ser copiado, ele já me justificou na cruz. Tá feito, tá checked. Então Jesus ele fala, e acho que aqui em alguns dos... no próprio capítulo 6, ele fala assim, ó, isso escandaliza vocês? O que acontecerá, então, se virem o Filho do Homem subir para o lugar da onde ele primeiro estava? Ou seja, o que vai acontecer quando vocês souberem que eu vou ressuscitar? Vai escandalizar mais ainda. Vai escandalizar o negócio. E aí Jesus ele complementa. O Espírito é o que vivifica. A carne para nada aproveita. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Então, como que eu vivo por Jesus? Me alimentando, né, do conhecimento das palavras dele. Quanto mais eu busco entender quem Jesus é, quanto mais eu busco ouvir a voz de Jesus, mais eu me alimento dele, mais eu tenho uma possibilidade de 100% me mover como ele se moveu. Porque é isso que ele quer fazer nessa geração. E eu já escutei algumas vezes, Bruno, mas isso aí só Jesus faria. Aí a pessoa não entendeu ainda o evangelho. É como Nicodemos, apenas admirando o que Jesus fazia. Nicodemos era um mestre da lei, estava falando até ontem aqui com a minha irmã. Nicodemos sabia que Jesus via de Deus, porque ninguém podia fazer aquilo que Jesus estava fazendo. Nicodemos falou isso para Jesus, mas Jesus falou, Nicodemos, dessa forma você não vai ver o reino. Dessa forma você só está admirando, dessa forma você só está observando. Ô Nicodemos, eu quero viver dentro de você, Nicodemos. Ô Nicodemos, eu quero fazer você nascer de novo, tirar o seu eu e colocar o meu eu dentro de você, Nicodemos. Foi isso que ele fez na minha vida, gente. E isso muda radicalmente. É isso que ele fez na vida de muitos que estão aqui. E é isso que ele quer continuar fazendo todo dia. Com pandemia, sem pandemia, com Bolsonaro, com Dória, sem Bolsonaro, sem Dória, com Moro, sem Moro, com não sei quem, não importa. Vida eterna. Vida eterna. Qual é a sua necessidade hoje? E aí, quando a gente se alimenta, nesse fluxo aqui, as palavras de Jesus são como espírito que vivifica, ou seja, é uma luz de vida, é uma luz que coloca vida aonde tem escuridão. E quem pode suportar esse discurso, né? Jesus ele fala também aqui, eu falo muitos para vocês, ele fala no versículo 65, que, gente, por favor, vocês aqui dessa sala desse devocional, de uma vez por todas, de forma visceral, creia, acredita. Ele não vai te obrigar a isso, mas olha, por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderá vir a mim se não lhe for concedido pelo Pai. Você só está aqui porque o Pai te chamou nessa sala. Agora você só vai continuar aqui, ou seja, você só vai continuar colada na videira. Aqui, quando eu falo aqui, não é aqui com o Bruno, não é aqui com o Instagram, mas é colado na videira.
Se isso queima o seu coração, você tem que se motivar ao dobro, se alegrar em dobro, porque o Pai mandou você colar na videira. E ele mandou como, Bruno? Com uma arma K-47? Jamais. Ele ordena como? Vem, filha. Vem, filho, chegou sua hora. Eu sei, você já tentou de tudo. Tem muita dor aí que precisa ser curada. Você já buscou médico atrás de médico, remédio atrás de remédio, como foi com a mulher do fluxo de sangue. 12 anos tentando na força do braço dela a cura. Mas quando ela soube que o Nazareno iria passar, quando ela soube que o Nazareno ia passar e ela resgatou a memória das coisas que falavam sobre ele, algo dentro dela queimou no coração, que ela falou assim: eu vou até ele, mas eu já estou curada. Ela mesmo declarou a cura dela antes de chegar até Jesus, porque ela já sabia que ela iria ser curada. Isso é fé. Ela, antes de ver a cura, ela já sabia que ela ia ser curada. Isso é fé. A fé é o relacionamento, é o relacionamento que eu tenho com Jesus, é a intimidade que eu tenho com Jesus, que me faz crer sem ver as coisas ainda acontecendo. Ela fez isso, e ela viveu essa experiência, e ao tocar na veste de Jesus, ela foi curada. Só que você vai falar: Bruno, mas só que Jesus não vive ainda fisicamente mais, Jesus já foi. Então, a melhor notícia é a seguinte: Jesus está hoje em todos os lugares em espírito. O Espírito de Cristo, o Espírito de adoção, o Espírito Consolador, tem vários nomes que a Bíblia fala sobre esse Espírito, que é santo. Não é religiosidade, é acima de qualquer religiosidade. A religião é muito pequeno perto do que Cristo é, mano. A religião, as religiões é algo que o ser humano criou, e fiquem à vontade para criar o que vocês quiserem. Oxi. Mas quando você estuda a história, aliás, a Bíblia tem mais de 5.000 religiões, isso é loucura. Agora, quando você estuda a história, Jesus está acima de todo o nome. Ei, Jesus, como diz em Colossenses 1,15, ninguém leu isso pra gente. Agora, quando alguém lê assim, ó, em Colossenses 1,15, Jesus é a imagem do Deus invisível. Vai ter uma galera que vai falar assim: eita, hipocrisia, loucura, bullshit, sai fora, e vaza. Não é a hora dele ainda. Você nem tem que se revoltar com isso. Não é a hora dele. Você não tem que nem defender. Que, aliás, a verdade não precisa de defesa. Cristo fez isso o tempo todo. Agora, o posicionamento é: a sua posição e a minha posição é o quê? Ser filho de Deus, como Jesus foi filho de Deus. Ponto. Esse é o nosso posicionamento. E isso causa um impacto gigante na nossa vida, na vida da nossa família, porque isso faz com que eu viva de uma outra maneira. Faz com que o jumento, ontem chegando aqui morrendo de fome, espera para confraria, né? Espera para poder jantar em família. Mas quem que fez eu esperar? O Espírito, não a minha carne. A minha carne queria comer. E quanto mais a gente ouve as palavras, mais o Espírito vivifica dentro de nós, mais nós ficamos sensíveis à voz do Espírito, porque Deus não para de falar com a gente. Bruno, como continuar colado na videira depois do devocional? Em pensamento, em oração, em momentos, se você tiver esses momentos, louvando, escutando um louvor. Mas o grande lance, é uma boa pergunta, Jeff. Todo dia, me perguntaram isso um dia: Bruno, você tem um planejamento dos devocionais? Não, não tem. Quer ter? Jamais. Por quê? Porque eu não sei de onde, eu não sei o que Deus quer a cada dia. Eu quero ser movido pelo Espírito aqui. Eu quero que o Espírito Santo flua nesse lugar, porque é Jesus fluindo aqui. E para isso eu não posso controlar, para isso eu não posso planejar. Nesse momento, não dá. Então, todas as palavras que Deus coloca aqui, que Deus traz pra gente, é uma palavra que Ele quer que depois que desliga o devocional, você medite a respeito disso. Pra que, cara, onde isso se aplica na sua vida hoje? E não é você que vai dizer. Se você quer viver colado na videira, é só lembrar que se eu tô colado, eu sou ramo, eu sou galho, eu venho tudo da videira. E a videira disse isso: olha, assim como eu vivi por causa do Pai, você se alimenta de mim nesse devocional e você vive por mim. Então pergunta para mim, Jesus, o que é que eu quero de você no dia de hoje. Então vocês estão recebendo uma série de palavras aqui. A pergunta que cada um deve fazer nessa sala, como o Jeff fez, já usado por Deus, é: aonde isso se aplica para mim hoje? Agora amanhã não, segunda-feira, às 7 ou 8 horas, eu não sei ainda, a gente vai estudar junto em como fazer um devocional individual. Como você faz um devocional individualmente aí?
É uma explicação que vai ter uma estrutura, mas chega um ponto que não tem mais explicação. É algo que você vai viver, que vai fluir de acordo com que como Cristo quer. Graças a Deus. Imagina se eu soubesse explicar tudo. Ixi, que perigo, hein? Eu não posso explicar como faz um devocional. Tem uma estrutura inicial que me ajudou quando me passaram essa estrutura, mas chega um ponto que não tem mais. É como a Bíblia diz, o Espírito você não sabe de onde vem. Você não sabe, mas você consegue sentir a presença. Então, se mantenha conectado com essa palavra. Busque perguntar para Jesus o que é que você tem que fazer de diferente hoje. O que é que você tem que fazer de diferente hoje, baseado nessa palavra. E aí você vai ter um comportamento diferente na sua vida, baseado no que está vindo dentro de você. Aí você vai falar assim, mas será que é a voz de Deus? Será que é a voz de Jesus que está querendo que eu faça dessa maneira? Para de ter dúvida, moça. Faz que você vai ver que é Ele. Muitas vezes a gente não faz porque a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Faz e depois Ele vai te mostrar quem Ele é. Faz e depois Ele vai te mostrar. Ontem, eu vou fechar aqui. Ontem eu vim de Uber. A Bruninha ficou com o nosso carro e aí eu liguei na pizzaria para parar na pizzaria, pegar a pizza e trazer para minha mãe aqui. E aí as pizzas estão muito caras, né, gente? E aí eu falei assim, não, então eu não quero essa cara não, eu ia pedir uma pizza que é mais cara. E aí eu acabei pedindo uma pizza mais tradicional, mussarela e calabresa com cebola, que era mais barata. Beleza. Na hora que eu desliguei o telefone, eu falei, poxa, mas eu acho que eu devia ter pegado a mais cara mesmo, porque é tão gostosa, minha mãe merece, né? E, pô, aí ficou, eu falei, deixei. Só que antes de ligar na pizzaria, no Uber, eu tava pedindo, e aí, Jeff, pega essa daqui. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, tá? Se não, você manda aqui, a dúvida ainda. Eu tava pedindo Jesus, eu quero te ver no dia de hoje. Desde quinta eu venho falando isso com Jesus. Jesus, deixa eu te ver. Eu sei que você está aqui comigo, eu sei que você habita em mim, eu sei que eu estou colado na videira, eu sei que você me sustenta nesse lugar. Mas deixa eu te ver de uma forma assim, física, sabe? Deixa eu te ver através da natureza, deixa eu te ver através de alguém, deixa eu te ver através de uma garrafa de água, deixa eu ver você. Aí, cara, beleza, Jeff. Aí na hora que... Aí ficou isso daí, né? Tava pedindo, você pode pedir isso daí. Jesus, deixa eu te ver. Eu já creio em você, eu sei, você abriu meus olhos e eu vivo por você, Jesus. Mas deixa eu te ver hoje. Isso não é falta de fé, isso é experiências com Jesus. Isso é você demonstrar fome e Ele falando, toma mais alimento, né? Isso mostra o nosso querer de enxergar mais quem Jesus é, né? Isso é muito bom, o pai fica feliz. E aí quando eu cheguei na pizzaria, cadê a pizza do Bruno? Não tá. E aí teve uma confusão lá, cadê a pizza, não sei o que lá. E aí todas as pizzas já tinham saído para ser entregue e ficou uma pizza só. Mano, você acredita que essa pizza que ficou era a pizza que eu queria? Na verdade era melhor do que a pizza que eu queria pedir. Eu queria pedir uma pizza, vou te falar aqui, tá? 2 queijos e veio uma pizza lá gratinada com provolone, com catupiry. Uma pizza que é a mais cara, que teoricamente é a que eu queria pedir. E, cara, aí você vai... Muitos que talvez estejam aqui vai falar assim, cara, mas que coisa idiota, né? Cara, eu vi Jesus na pizza. Eu vi Jesus se revelando pra mim. Porque eu vinha pedindo pra Ele. E aí eu cheguei lá, e aí eu paguei o preço da pizza. Não, toma aqui, pode pegar. Você vai pagar o preço normal porque deu uma confusão aqui. Você vai pagar o preço da mais barata. Mas tô aqui a mais cara. Ei, deixa eu te dizer, e aqui eu fecho. Os sonhos de Deus é muito maior do que os nossos e melhor. Quando a gente permite o próprio Deus, através do Filho Jesus, fazer na nossa vida, Ele nos surpreende, como me surpreendeu ontem na pizza. E eu fiquei muito feliz, cara. Minha mãe então quase chorou na hora que eu contei pra ela aqui, quando eu cheguei com a pizza na mão. É dessa forma que é nesses detalhes colados na videira, é nesses detalhes que Jesus está chamando a gente. É nesses pequenos detalhes da nossa rotina. Aqui é só uma lenha na sua fé. Aqui no devocional é a gente ativar a fé junto. Mas depois daqui, como o Jeff perguntou, mano, é vida real, o pau tora. É onde nós temos a oportunidade de viver por Jesus e não mais por mim mesmo. Por isso que, cara, a pergunta que você tem que fazer pra você é: qual é a minha necessidade hoje? Aonde que eu tô buscando beber água? Aonde eu tô buscando alimento? É em Cristo ou é em qualquer outro lugar que não mata a minha sede, que não mata a minha fome? Aonde é que você tá buscando sede? A mulher samaritana buscava sede em homem. Ela já estava no 5º homem. Largada as traças, ninguém dava moral para ela. Mas quando ela encontrou
o Filho do Homem, que era uma expressão que expressava o Cristo. Já era. A vida dela mudou radicalmente, porque aquela necessidade que ela tinha na alma dela foi suprida naquele momento. Então, gente, foi top demais ver Jesus ontem. Então peça. Eu falo muito, Bruno, eu quero o Espírito Santo. Como que eu faço? Pede ele, chama ele tem nome e tem sobrenome. Não é uns espíritos que vagam por aí, não. Só existe um que domina essa sala, que domina a minha vida, que domina aqui. Ele é santo, é Espírito Santo, é a terceira parte da Trindade. É só ele. Os outros eu quero a distância. Então, essa é a geração que vai conhecer quem Jesus é. E quanto mais você conhecer quem Jesus é, mais você vai descobrir quem você deve ser. Porque ele mesmo disse, vivam por mim, assim como eu vivi pelo Pai. Amém? Então Jesus está feito, está entregue. Está feito e está entregue, Jesus. O meu pedido agora, por cada pessoa que está aqui, por cada família, nós temos muitas necessidades, Jesus. Mas nós sabemos que só você pode suprir cada uma das necessidades. E eu sinto aqui do lado de cá de que muitos que estão nessa sala quer ser fonte, e já muitos que estão aqui, fonte de rios de água viva. Uma fonte de água viva que vai alimentar outras pessoas, que vai matar a sede de outras pessoas. Você que está aqui do outro lado, você não foi levantado por um acaso aqui nesse canal. Esse canal aqui é promessa de Deus de 2016, que se cumpriu em 2021. Então, Jesus, nós precisamos entender, de acordo com você, Jesus, essa palavra recebida hoje. Então, que o seu Espírito, Jesus, possa entrar em cada casa, em cada coração, que possa aquietar cada alma e que possa soprar no seu ouvido. Ô Jeff, faz isso hoje. Ô Jussara, Cecília, Andressa, faz isso aqui hoje. Ele vai soprar no seu ouvido. É só você pedir. É só você pedir. O que você vai pedir hoje para Jesus? Pede para ele. Você pode querer ver ele em algum lugar, como eu falei para você ontem na pizzaria. Você pode pedir para ele como eu me comporto nessa conversa que eu vou ter com meu marido, como que eu posso agir diferente aqui para lidar com meu filho. Essa é a geração que vai, e aqui eu fecho mesmo. Tá entregue, tá feito e amém. Essa é a geração que vai se esvaziar. Autoesquecimento. Quem estudou o livro Ego Transformado, junto aqui sabe. Quem não estudou, leia esse livro, Ego Transformado, do Tim Keller. Ego Transformado. Eu escolho me esvaziar todos os dias para que Jesus possa me preencher e para que eu possa me comportar como Jesus quer que eu me comporte. Sem tribunal. Ninguém me avaliando e nem eu mesmo me avaliando. É ele me avaliando, é ele endireitando as minhas veredas. Esse é o conhecimento básico para a vida eterna. Esse é o conhecimento que queima no nosso coração, né, em meio à pandemia. Porque se eu não sei mais como, gente, como foi Pedro dizendo aqui, como que eu vou descolar da videira? Eu vou viver apoiado em quem? Eu vou me apoiar em decisões políticas no meio dessa pandemia? Eu vou me apoiar por essa necessidade de previsibilidade, de querer saber o futuro das coisas? Eu vou me apoiar na ansiedade, eu vou me apoiar na preocupação, eu vou me apoiar onde que não seja na videira? Pedro falou isso aqui. Senhor, para onde nós iremos? Se o Senhor tem as palavras de vida eterna e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus, eu vou para onde? Você consegue dizer isso aí hoje ou não? Consigo, Bruno. Esse aqui é meu lugar e é eterno. Ótimo. Aí muitos talvez estejam aqui e falando, não, eu ainda não consigo dizer isso de forma verdadeira. Que bom. Eu gosto é de você. Eu gosto de você. Porque você pode falar assim, mas eu quero. Eu quero o poder que venha de mim isso daqui. Que eu quero que eu fique na videira enraizado. E saiba que nem é você mesmo que cola, ele mesmo que está te enxertando. Como o próprio Jesus disse. Você só veio para cá porque o Pai te chamou. Porque o Pai que envia as pessoas para serem enxertadas em mim. Então, como viver? Como Cristo. Conheça Jesus e viva como Ele. Amém? Que Deus abençoe a vida de vocês. Amanhã a gente vai estar junto. Amanhã eu vou estar aqui novamente na casa da minha mãe. Se você puder chamar alguém, esse devocional vai ficar gravado no YouTube. Eu vou tentar subir ele aqui pelo celular. Mas é de boa.
Vou subir ele aqui no celular, no YouTube. Amanhã a gente vai estar junto aqui às 10 horas da manhã, tá bom? Se alguém ficou com alguma dúvida, manda um direct, manda um zap lá. Quem não ouviu o podcast Alegria na Batalha, escuta esse podcast nesse início de lockdown. Você que está aqui no estado de São Paulo, ou você que está em algum estado aí que já esteja em lockdown. Cara, em tempos de pandemia, como o Paulo, ele nos ensina, Deus ensina através da vida de Paulo. Mesmo preso, ele tinha alegria. Ele estava algemado, escorraçado em Roma. Muito pior do que a gente aqui, você acredita? O problema é que a gente é egoísta, né? E a gente olha só pra gente e não olha pra história. Já foi muito pior. Mas nós estamos numa situação muito difícil, que se não for a fé, meu irmão, vai ser o quê? Se não for a fé em Jesus, vai ser a fé aonde? Em quem? Aonde você vai, ou aonde você se apoia, ou aonde você vai se apoiar? Nós nos apoiamos aqui na palavra. Sem crença, sem religião envolvida, sem vaidade, orgulho. Por mais que a nossa carne às vezes quer se posicionar, a nossa carne quer defender, a nossa carne quer julgar. Por mais que exista isso, quanto mais eu me alimento do Espírito, quanto mais eu me alimento do pão da vida, mais ele controla a minha carne. Porque se ele que vive em mim, não mais eu, ele mesmo se encarrega de segurar as necessidades da minha carne. Porque tem muita coisa gostosa que está desalinhado com a videira, mas é gostoso para a nossa carne, é ou não é? Então, esse é o pão da vida. Tá bom? Um beijo no coração de vocês, um beijo Piá, um beijo Juju, um beijo Cupcake Floripa, Palominha, beijo Cintia Santiago, Cis, Cecília, Rose, Paulão, Rai, e tamo junto, colado na videira. Deixa eu ver aqui, acho que teve uma pergunta. Bruno foi muito usado, amém. Um beijo, doutora Yara. E doutora não, moço, é Yara, né? Yara, tá bom, doutora? Um beijo no coração de vocês, gente. Fiquem com Deus, tá?